Muito bem, já estamos de volta para o nosso último bloco da Escola da Fé de hoje. Eu tenho aqui algumas perguntas também que nos mandaram sobre esse assunto. Se a gente tiver tempo até o final do programa, eu quero respondê-las. Bom, voltando aqui à exortação do Papa, né? Parágrafo 297, o Papa diz assim, uma coisa interessante. Se alguém ostenta um pecado objetivo, é aquilo que eu falei, o pecado tem um lado objetivo e tem um lado subjetivo. Existem as atenuantes e as agravantes. Entende? Isso é muito importante entender. Por isso que a teologia moral é muito difícil. Por exemplo, qualquer erro que a pessoa cometa, tem que estudar as atenuantes e as agravantes. Por exemplo, alguém matou alguém. Ótimo. Matou por quê? Ah, por quê? Porque ficou nervoso, perdeu a cabeça no trânsito, tal, foi uma loucura, foi e matou, depois se arrependeu amargamente. Diferente daquele que mata alguém premeditado. Por exemplo, vai lá, compra uma arma, paga um sujeito para fazer o crime, para cometer, entendeu? Aí, muitas vezes há o chamado conluio, ou seja, é mais de um que programa um crime. Então, são dois pecados, objetivamente é pecado, houve uma morte. Mas as penas têm que ser diferentes, porque as atenuantes e as agravantes. Então, o Papa traz isso para a questão moral, para a questão dos pecados. Então, ele fala assim, olha, se alguém ostenta um pecado objetivo, ou quer impor algo diferente do que a igreja ensina, né, no seu comportamento, quer ensinar alguma coisa diferente do que ele ensina, não pode pretender dar catequese ou pregar, e nesse sentido há algo que o separa da comunidade. Né? Bom, aí o Papa está se referindo ao que o Catecismo da Igreja fala no parágrafo 1650, dos casais em segunda união, onde o Catecismo diz assim, que os casais de segunda união não devem exercer certas atividades eclesiais. Só que o Catecismo não fala quais são essas atividades eclesiais. Não pode ser um casal de segunda união, pode fazer uma leitura na missa, se pode estar no ministério de música, se pode dar catequese. Então, o seu catecismo não fala, por que não fala? Porque tem que analisar caso a caso. É exatamente o que o Papa quer dizer. Entende? O catecismo não fala, só assim, não pode exercer certas atividades eclesiais. Deixa para quem decidir, o pároco e o bispo decidir se permite ou não permite. Aí, gente, a responsabilidade dessa questão difícil vai estar na mão dos padres e dos bispos, caso a caso. A igreja não faz uma tipificação, a igreja não determina esse caso aqui pode, esse caso aqui não pode. Por quê? Porque é uma variedade tão grande e uma quantidade tão complexa de casos diferentes que tem que ser analisado caso a caso. Bom, vamos caminhar mais um pouco aqui. Agora, vejam bem, o que eu estou colocando aqui, gente, é apenas um pouquinho, para que você tenha motivação de ler o texto inteiro. Porque os padres, principalmente, vão ter que estudar esse texto com muito carinho. Vamos lá. Olha aqui, os 298, o Papa diz assim, os divorciados que vivem numa nova união, por exemplo, podem encontrar-se em situações muito diferentes um do outro, que não devem ser catalogadas ou encerradas em afirmações demasiado rígidas. É tão complexa a coisa que, né? Então ele fala, não pode haver uma padronização rígida. Pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Aí ele diz, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. Então, pessoal, quer dizer, casa a casa é um caso. E pastoral, aí o pastor, o padre, o confessor, o bispo, vai ter que analisar a coisa com muito carinho. Então, eu vi gente dizer, não, o Papa agora liberou. Não, o Papa não liberou nada. O Papa está
pedindo que façam discernimento muito profundo. Veja, eu trouxe mais alguns textos. Olha aqui, outro texto. Os padres sinodais, os padres que participaram do sínodo, dos bispos, né, afirmaram que o discernimento dos pastores sempre se deve fazer distinguindo adequadamente, com um olhar que de cima... Tá, então uma coisa errada aqui. É um olhar que possa fazer um discernimento das situações. Sabemos que não existem receitas simples. O Papa bate nisso. Ele não quer determinar nada, ele não quer fixar nada. Ele diz, não há receita simples. É um problema difícil, complicado, que os pastores têm que analisar bem. Vamos lá. 300, item 300. Se tiver em conta a variedade inumerável das situações concretas, como as que mencionamos antes, é compreensível que se não devia esperar do sínodo ou desta exortação uma nova normativa. Olha aí. Geral, de tipo canônico, aplicável a todos os casos. Quer dizer, o Papa diz, quem esperava do sínodo ou da exortação uma normalização, não pode acontecer. Entende? Uma vez eu fui escrever um livro, porque eu recebia muita pergunta sobre vida sexual no casamento. Professor, nós somos cristãos, o que pode fazer num ato sexual, o que não pode? Aí eu procurei nos documentos da igreja e não achei quase nada. Fui conversar com o bispo. Senhor bispo, por que os documentos da igreja não falam claro o que um casal pode ou não pode, não é, numa relação sexual? Porque, professor, porque cada casal é de um jeito. Um casal aceita uma coisa que o outro não aceita. Então, a igreja põe um denominador comum mínimo e orienta os casais pessoalmente. Entende? Então, essa é a dificuldade moral. Muito bem, vamos lá. Estas atitudes são fundamentais para evitar o grave risco de mensagens equivocadas, como a ideia de que olha o que o Papa diz, algum sacerdote pode conceder rapidamente exceções. Não é isso não. Ou de que há pessoas que podem obter privilégios sacramentais, por exemplo, confissão e Eucaristia, em troca de favores. O Papa fala, não há uma moral dupla na igreja. Quer dizer, então, ele deixa bem claro, tudo que ele colocou em termos de necessidade, de discernimento, de acolhimento, de misericórdia, não quer dizer, ele fala claro, olha aqui, não quer dizer, né, essas atitudes são fundamentais para evitar o grave risco de mensagens equivocadas, como a ideia de que algum sacerdote pode conceder rapidamente exceções, ou de que há pessoas que podem obter privilégios sacramentais em troca de favores. Não, a igreja não tem uma dupla moral. A igreja tem uma moral só. A norma, está lá no catecismo da igreja, é o seguinte, o casal de segunda união não pode conversar e comungar. Agora, o Papa vê exceções. Ele faz uma pergunta interessante, quer ver? Vamos passar aqui mais algumas coisas que ele fala. Olha, 301. Por causa das atenuantes, aquilo que eu falei, aquilo que diminui a culpa do erro, né? Por causa das atenuantes e agravantes, o que também agrava, de cada caso, olha o que ele diz agora. Já não é possível dizer que todos estão numa situação chamada irregular. Vivem em estado de pecado mortal, privados da graça santificante. Bom, o que eu entendo disso aí, lendo assim, literalmente, sem querer fazer uma exegese do texto? O Papa está dizendo o seguinte, há casos em que a pessoa não está em pecado mortal. Ora, se não está em pecado mortal, pode comungar. Conclusão óbvia que a gente faz. Se há casos em que vivem, né? Então ele fala, por causa dos atenuantes, aquela coisa que eu falei, o aspecto subjetivo do pecado. Uma pessoa que nunca sabia, por exemplo, que não podia separar
da mulher e casar com outra. Tem casos, a gente pensa que não tem? Tem. Então ele fala, por causa das atenuantes e agravantes de cada caso, já não é possível dizer que todos estão numa situação chamada irregular. Ou seja, numa situação de pecado mortal, né? Privados da graça santificante. Aqui é que realmente o Papa deixa uma pequena abertura para que os confessores tal, analisem essa questão. Agora, ele fala bem claro, não é que ele autorizou, ou o sínodo autorizou, abrir exceções assim de qualquer jeito. Não é, não. Ok? Então, entender bem o que o Papa diz. Vamos em frente. Por causa, 305, por causa dos condicionalismos ou dos fatores atenuantes, é possível que uma pessoa, no meio de uma situação objetiva de pecado, mas subjetivamente não culpável, isso aqui precisa entender bem, ou não o seja plenamente, possa viver em estado de graça, em graça de Deus. Possa amar e possa também crescer na vida de graça e de caridade, recebendo para isso a ajuda da igreja. Sabe como é que eu vejo isso, gente? Eu vejo assim, né? Olha, uma vez, eu li um caso interessante, isso faz muito tempo. Um sujeito tinha um irmão deficiente, isso no meio da roça, num ambiente, né, sem catequese, sem nada, um irmão deficiente que perturbava muito a família. Um dia, um dos irmãos foi lá e matou esse irmão deficiente, com a maior tranquilidade. Sufocou o outro e ficou tranquilo. Fez um bem para a família, achou que fez um bem para a família. Porque o deficiente só perturbava a família. Então, veja a situação desse rapaz que cometeu esse crime. Ele não tinha consciência que estava fazendo um mal. Objetivamente, ele cometeu um pecado, mas as atenuantes da ignorância dele. Aí o Papa chama a atenção, uma coisa interessante. O Papa chama a atenção aqui para um parágrafo do Catecismo da Igreja, onde ele coloca assim, olha, no 302, eu não pus ali. A propósito destes condicionamentos, o Catecismo da Igreja Católica exprime-se de maneira categórica, abre aspas, a imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas a responsabilidade de um pecado. Pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos e sociais. Eu acredito que muita mulher que às vezes aborta não cometeu pecado. Às vezes é um momento de desespero. Às vezes é um momento de pressão do marido, entende? Diferente daquela mulher que tem consciência moral do que está fazendo. Então, é esses aspectos que o Papa quer que se analise com cuidado. Entende? É uma reflexão profunda. Né? Os sacerdotes aí vão ter que estudar muita questão moral desse texto para poder realmente ajudar as pessoas. Acabou? Muito bem. Então, eu quero aproveitar aqui para responder aqui algumas perguntas, para a gente completar o nosso programa de hoje. Então, eu tenho aqui uma pergunta do Anderson Silva, que chegou via Facebook. O Anderson coloca a pergunta dele. Bom, primeiro, gente, eu quero dizer o seguinte, quem assistiu essas nossas duas aulas, e depois da aula do padre José Eduardo, não pense que você dominou tudo que está aqui, não, viu? Como vocês viram, são mais de 300 parágrafos. O texto aqui da Canção Nova, publicado pela editora Canção Nova, tem 207 páginas. Então, se porventura eu tiver dito alguma coisa que não espelhou o que o Papa quis dizer, eu retiro imediatamente, ok? É uma análise difícil. Eu quis apenas provocar aqui o quê? Uma motivação para estudar o movimento, estudar o documento.
Anderson Silva, via Facebook, como a família pode melhorar a formação cristã de seus filhos? Anderson, o Catecismo da Igreja fala claro, os primeiros catequistas da criança são os pais. Então, os pais, antes de mandar a criança para uma catequese na igreja, os pais têm que já fazer uma primeira evangelização em casa. Ensinar a criança a rezar, ensinar a criança, né, a base da moral, a base que a criança possa entender o certo, o errado, né? O não roubar, o não pegar o que é dos outros. Enfim, a catequese básica. Depois a criança vai para a catequese da igreja. Né? E aí, na catequese da igreja, não é largar na mão da igreja, acompanhar, ajudar, né? Completar a catequese da igreja também em casa. Né? Aí tem muitas coisas que podem ser feitas. O Jair Pita, via e-mail, pergunta o seguinte, nesse documento, o que a igreja diz? Qual a orientação para os que irão se casar? O Papa fala bastante. Eu não passei aqui, mas o Papa pega a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que é aquele, ele chama de hino do amor. E ele fala para os casais, vamos viver isso daqui. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor não passa jamais. Então, o Papa coloca tudo isso, né? Como eu disse, é uma encíclica, é uma exortação muito mais pastoral do que doutrinária. E aí ele orienta bem os casais, né? Em vários pontos do documento. Carlos René, via Twitter. Por que muitos documentos do Papa não são aplicados efetivamente no dia a dia da igreja? Ô Carlos, eu penso o seguinte. Os documentos dos papas não são muito fáceis de serem lidos. Por quê? Porque o Papa escreve, não é só para nós cristãos, o Papa escreve também, principalmente para os bispos, para os sacerdotes e também para o mundo. Então, o Papa não pode também usar uma linguagem assim muito simples demais. Ele tem que usar argumentos pesados, porque os documentos vão ser analisados, né, pelas conferências dos bispos, dos padres. Então, acaba que não fica sendo um documento muito fácil para o povo. É por isso que eu faço aqui essa ginástica de tentar trazer um pouco de coisa para cá. Agora, o René está perguntando aqui por que esses documentos não são aplicados efetivamente no dia a dia da igreja. Eles são aplicados, mas só que eles são aplicados na medida que as pessoas vão lendo, vão entendendo, vão compreendendo e vão aplicando. Não é? Por exemplo, o Concílio Vaticano II já tem 50 anos. O Papa Bento XVI disse que nós ainda estamos em dívida com os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Nós não absorvemos tudo ainda, não aplicamos tudo ainda. É a dificuldade, né, da catequese, a dificuldade da pastoral, a dificuldade... A gente sabe, especialmente no nosso Brasil, que tem uma dificuldade tremenda de padre. Nós somos um padre para cada 10.000 pessoas no Brasil. Na Polônia, é um padre para cada 1.000 pessoas. Olha a diferença. Aqui é um padre para cada 10.000. Quer dizer, se o padre tem 1.000 pessoas, ele conhece as pessoas pelo nome. Ele tem como ir na casa das pessoas. Agora, com 10.000, não é possível. Não tem jeito. Então, tudo isso dificulta, né, que o ensinamento da igreja chegue até o povo. Mas aí, paciência, a gente tem que... Né? É por isso que a igreja tem feito também um trabalho de chamar muitos leigos para trabalharem. Né? Graças a Deus, depois do Concílio Vaticano II, por exemplo, surgiu, por exemplo, o diaconato, né, permanente de homens casados. Hoje, muitas e muitas paróquias têm diáconos que ajudam, que o diácono pode pregar, pode até fazer homilia, pode... Entende? Então, e os leigos, de modo geral, estão sendo chamados para isso. Muito bem. Luiz Silveira e o Tiago Borges de Azevedo perguntam o seguinte, via Facebook.
Se tem até cardeais querendo dar a comunhão para todos os divorciados, o cardeal Casper, por exemplo, a situação não é desesperadora, isto é, não há um risco de se relativizar tudo e os sacerdotes começarem a dar a comunhão para todos os divorciados, mesmo esses casais estando ativos sexualmente. Bom, eu acho que a explanação que eu fiz, eu acho que nós mostramos aí, não é isso daqui. Não é de jeito nenhum, né, dar comunhão para todos os divorciados de qualquer jeito, não. Quer dizer, o documento do Papa não diz isso aqui, não permite isso daqui. O Papa falou bem claro, não é questão de abrir exceções assim, de qualquer jeito, não. Não é isso não, ô Tiago, entendeu? É outro entendimento. Marilanda Gonçalves, via Facebook. Um casal em segunda união pode atuar na igreja de modo que um dos dois ou ambos sejam catequistas? Eu já falei. O parágrafo 1650 e 1651 do Catecismo fala isso, né? Que não devem exercer certas atividades na igreja. Não fala quais. Então, quem que vai decidir, conforme o casal, é o pároco ou é o bispo. Né? E aqui uma última pergunta, o Maurício Marques pergunta o seguinte: quais outros documentos da igreja que tratam da temática? Bom, o documento básico sobre a família é aquele documento do Papa João Paulo II, de 1980. Em 1979, houve um sínodo da família no Vaticano. E quando acabou o sínodo, o Papa João Paulo II escreveu uma exortação apostólica. Sempre que acaba um sínodo, o Papa escreve uma exortação apostólica. Ele recebe dos bispos as conclusões do sínodo e ele faz um documento fechando, igual o Papa fez agora. Então, João Paulo II, em 1980, escreveu a Familiaris Consortio, que quer dizer sobre a família, as coisas. Né? Eu penso que depois da Familiaris Consortio é este documento aqui. Porque a Familiaris Consortio foi assim, tão substancial que Bento XVI não emitiu um documento, uma encíclica sobre família, nem o Papa né, seguinte. Então, o Papa Francisco agora faz. Eu penso que são os dois documentos. Agora, o Concílio Vaticano falou muito disso. Quando você pega lá, por exemplo, a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, falou muito sobre a família. O Catecismo da Igreja fez uma síntese de todos os ensinamentos da Igreja sobre a família. Porque eu já expliquei aqui que o Catecismo ele não é um documento a mais da Igreja. O Catecismo ele é um compêndio. Ele pega todos os documentos da Igreja e sintetiza num texto. Então, ele não é um texto original. Ele é um texto que faz uma compilação do que a Igreja já falou. E amarra uma coisa com a outra para ficar uma coisa orgânica. Né? Esse é o sentido. Então, basicamente, é isso. Bom, eu queria só completar aqui, mais esses 2 minutinhos que faltam, lembrando aqui que, no final desse documento, o Papa faz uma reflexão muito importante sobre a espiritualidade da família. Né? Ele chama aqui de unidos em oração à luz da Páscoa, e depois ele fala aqui também da espiritualidade do amor exclusivo e libertador. Eu queria citar um pedacinho aqui que eu não coloquei no slide ali. No número 319, o Papa diz assim: no matrimônio, vive-se também o sentido de pertencer completamente a uma pessoa. Olha o sentido que ele dá. Você pertence a uma pessoa. E a outra pessoa pertence a você. Isso tem que ser respeitado. Ele fala aqui, os esposos assumem o desafio e o anseio de envelhecer e gastar-se juntos. E assim refletem a fidelidade de Deus. É um espelho da fidelidade de Deus, da fidelidade do casal. Esta firme decisão que marca um estilo de vida,
O casamento é um estilo de vida, né? É uma exigência interior do pacto de amor conjugal. É uma exigência do pacto de amor. Eu te recebo como minha mulher, prometo ser-lhe fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, amando-te e respeitando. Então, o Papa chama muita atenção para esses aspectos aqui. Bom, gente, nosso programa chegou ao final. Apareceu ali a plaquinha para encerrar. Eu agradeço a vocês que vieram participar aqui ao vivo, vocês de casa que nos acompanharam. A semana que vem eu volto com o estudo da moral católica, que nós já começamos também e que vamos, se Deus quiser, até o final do ano. Tá? Fiz uma interrupção aí por causa desse evento importantíssimo, que é essa exortação apostólica do Papa. E eu quero pedir, então, para encerrar o programa, que os sacerdotes, diáconos de suas casas, nos deem a bênção. Convido vocês a ficarem de pé, fazer os seus pedidos a Deus. Por quê? Porque a bênção pode ser dada à distância. Eu gosto sempre de lembrar disso. A bênção não é um sacramento que tem que ser dada na presença. Sacramental pode ser dada à distância. Então, exige a fé do ministro e exige a fé do fiel. Então, coloca a sua fé agora aí, né, com muito viva, e peça a Deus por essa bênção. Sabe, em muitos lugares que eu ando pelo Brasil, os padres falam assim para mim, olha, quando você pede a bênção, né, eu dou a bênção, viu? Padre, diácono, então pode ter certeza que tem muito padre nesse momento aqui nos abençoando agora. Padre, diácono, etc. Né? Então, coloca aí a sua intenção. Né? Que essa bênção desça sobre todos nós, trazendo para todos nós a saúde do corpo, saúde da alma, nos livrando aí dos males, sobretudo essa gripe, né, que permeia agora aí o Brasil, e todos os outros males, né, que perturbam a nossa vida. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor os acompanhe até as suas casas ou até aqui na Canção Nova. Obrigado.